Olá, irmãos, nessa data tão especial, estamos comemorando o Natal, essa festa tão bonita que a cristandade celebra no mundo todo há tanto tempo e vai celebrar até o final dos tempos. E nós temos o privilégio de nos encontrar no nosso programa Caminhando Juntos para um momento de reflexão na Santa Palavra de Deus. E evidentemente que eu escolhi um texto relacionado ao Natal. E o tema do nosso programa, então, é Juntos, usufruindo e celebrando as bênçãos do Natal. Juntos, usufruindo e celebrando as bênçãos do Natal. E o texto que eu escolhi para fundamentar a nossa reflexão é o texto de Mateus capítulo 1, onde nós temos o relato do nascimento de Jesus segundo a ótica de Mateus. E no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essas palavras aqui foram ditas pelo anjo a José, que era o noivo de Maria, que de repente se depara com a realidade de ver a sua noiva grávida. E sabemos pelo texto bíblico que eles não tinham tido relação sexual. E o José, então, como era um homem justo, piedoso, para não prejudicar Maria, ele planejava de deixá-la secretamente, de abandoná-la. E aí, enquanto ele estava dormindo, o anjo Gabriel aparece a ele e diz: olha, não tenha medo a tomar Maria como sua esposa, porque o que está acontecendo nela é que ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. E o anjo, então, dá a José a seguinte orientação e a seguinte ordem: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. E aqui está a explicação: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a missão. Assim, é colocada de uma forma muito clara, de uma forma muito sucinta, explícita. Qual é a missão de Jesus? Ele salvará o povo, o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. É muito interessante a gente voltar para a palavra de Deus, porque a tradição, os costumes, os hábitos da sociedade, inclusive os nossos, nos levam a muitas vezes fixar os nossos olhos em coisas exteriores, em coisas materiais. Somos muito atraídos pelas luzes, pela ornamentação natalina, pela ceia de Natal, pela compra de presentes, o dar e receber presentes, pelas viagens, pelos abraços, enfim, todas essas coisas que são muito importantes, mas elas são todas periféricas. Existe uma questão central na mensagem de Natal. E ela está aqui. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Deus vem, se faz um ser humano no ventre de Maria, e ele recebe o nome de Jesus porque ele é o Salvador. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então poderíamos perguntar o que é de fato o Natal? O que o Natal significa? O que o Natal representa para nós? Gostaria de contar uma pequena história que eu ouvi de um professor de teologia, e ele ouviu essa história de um pastor muito querido, muito especial, numa dessas viagens internacionais, nesses encontros de diversas igrejas cristãs luteranas confessionais que acontecem pelo mundo afora. A história é a seguinte: uma jovem namorava um médico e os dois tiveram relações sexuais e essa jovem ficou grávida. E ela era uma jovem cristã. E por causa da gravidez,
certamente o relacionamento dos dois ficou abalado. E o médico então convidou essa jovem para vir ao seu consultório e a convenceu de realizarem um aborto. Praticaram um aborto. E após isso, o relacionamento dos dois foi desfeito. Não foi possível dar continuidade a esse relacionamento. Mas essa jovem ficava com um peso de consciência muito grande. E ela seguidamente teve o desejo de confessar esse pecado, ou esses pecados que ela cometeu, mas nunca teve coragem. E assim ela teve a sua consciência atormentada e ela pensava, olha, o dia que eu tiver um novo namorado, eu vou confessar esse pecado para poder estar em paz num novo relacionamento. Ela começou um novo namoro, não teve coragem de confessar seu erro, então ela pensou, no dia do noivado, eu confesso o meu pecado. Chegou o dia do noivado e ela, ainda assim, não teve a coragem de confessar. Então ela colocou um novo limite. Ela pensou, no dia que nós formos marcar o nosso casamento, eu vou confessar o meu pecado. Pois ela marcou o casamento e mesmo assim ela não teve coragem de confessar o pecado. O fato é que ela esteve num novo relacionamento e ela continuava com a sua consciência atribulada, continuava sendo uma pessoa triste, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem qualidade de vida. Certo dia, ela teve coragem e ela procurou o seu pastor e, em particular, numa confissão particular, ela abriu o seu coração e ela confessou toda aquela situação ao seu pastor. E o pastor, então, como é de praxe, realizando a sua missão, a partir da palavra de Deus, perdoou, anunciou o perdão dos pecados àquela agora senhora. Certamente fundamentado em textos como lá na primeira epístola de João, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pastor absolveu. O pastor, exercendo o ofício pastoral, anunciou o perdão dos pecados para aquela cristã. E conta-se que quando o pastor acabara de anunciar o perdão dos pecados, a moça então olha para o pastor e pergunta, e agora, pastor? Como é que fica a minha história? E o pastor, olhando bem nos olhos dela, disse, que história? De que história você está falando? É muito interessante, conta-se que esse fato realmente aconteceu. É muito interessante essa firmeza do pastor, ao olhar para essa jovem e dizer, que história? Afinal de contas, ela acabara de receber o perdão. Aqui no nosso texto diz, Jesus, ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus trouxe o perdão. O perdão que aquela senhora recebeu fez com que todo aquele passado, que tanta tristeza, que tanta dor e tanto sofrimento tinha causado a ela, realmente fosse jogado no fundo do mar. O pecado com as suas consequências, o sentimento de culpa, tudo isso foi tirado, foi apagado, foi jogado no fundo do mar. Ela podia agora olhar para frente livre, em paz, sabendo que ela fora reconciliada com Deus. E assim ela poderia continuar a sua vida na certeza de que seria abençoada aqui neste mundo e na certeza de que teria a vida eterna. Então você percebe, querido irmão, o que de fato significa o Natal? O Natal significa que Deus trouxe o Salvador. E o Salvador não nos livra de coisas externas, não nos livra apenas de ameaças, inimigos externos como o diabo, o mundo, mas o Salvador, ele veio para nos perdoar dos nossos pecados.
E a partir do momento em que o Salvador Jesus nos dá o perdão, quando nós cremos nele, e quando nós humildemente confessamos que somos pecadores, aí muda completamente a nossa história. Fica para trás aquela história de afastamento de Deus, de culpa, de condenação, de castigo. Isso não existe mais, porque tudo isso foi colocado na cruz, quando Jesus cumpriu cabalmente a sua missão, depois de ter cumprido a santa lei de Deus, se entregou para ser sacrificado na cruz. Então, querido irmão, querida irmã, isso é Natal. Isso sim é Natal no sentido exato da palavra. É Deus vindo para trazer perdão. É Deus vindo para ser o nosso Salvador. Não para nos salvar de coisas que às vezes a gente imagina que deveria nos livrar de alguma doença, que deveria nos livrar da falta de dinheiro, que deveria nos livrar de uma série de coisas. Evidentemente que Jesus está conosco e nos ajuda também nisso. Mas o que está no cerne de toda essa questão, o que está no centro, o que é o mais importante, que nós não podemos esquecer, é isso que o anjo disse para José. Porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É muito importante que nós reflitamos nisso, é muito importante que nós nos firmemos nessa verdade, e é muito importante que nós compartilhemos essa verdade com as pessoas. Em Jesus há perdão. E se o pecado nos afasta de Deus, o perdão nos une a Deus. O perdão nos coloca em comunhão com Deus. O perdão nos faz caminhar com Deus aqui neste mundo e nos faz ter a certeza de que na eternidade estaremos com Deus nos céus. Aí está o que teologicamente é chamado de justificação. Inclusive, os teólogos falam que a justificação é um ato forense, ou seja, é algo que acontece fora de nós. Porque alguém realizou a salvação e alguém decidiu nos salvar. E alguém nos dá esse perdão e nos dá essa salvação. É isso que Jesus veio fazer. Ele vem, se torna um ser humano, ele satisfaz a justiça de Deus observando a palavra de Deus. Ele faz o pagamento da nossa culpa, da nossa dívida, e agora ele nos dá isso pela fé. E quando nós cremos, o que nós recebemos é o perdão. O cancelamento daquela dívida que nos afastava de Deus. Ou daquela dívida que fazia essa senhora viver em tormentos, viver sem paz, viver sem tranquilidade. Quando nós cremos em Jesus, o maior benefício que nós temos é o perdão. É sermos religados com Deus. Veja que nós nascemos, ou melhor, o ser humano foi criado lá no princípio para viver em comunhão com Deus. O pecado quebra essa comunhão, desliga o homem de Deus, desliga o ser humano de Deus. Jesus vem, realiza a obra da salvação e religa o ser humano com Deus, através do perdão dos pecados que ele conquistou. Daí vem a palavra religião, religar. Então essa é uma religação que acontece de cima para baixo. É Deus que em Jesus Cristo vem e nos religa com o perdão. Por isso, quando Jesus institui o ofício das chaves, ele aponta para os discípulos e assopra para eles e diz: eu vou dar para vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem aqui na terra será desligado nos céus. Ligar e desligar tem a ver com perdão dos pecados. Quando a pessoa é perdoada, ela está sendo religada com Deus. Quando ela não é perdoada, ela está desligada de Deus, está afastada de Deus, não está na comunhão com Deus. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E o perdão dos pecados significa
a derrubada da barreira que está entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. Por isso, querido irmão, que você tenha um Feliz Natal com muita festa, com muitos alimentos, com muitas luzes, com muitos presentes, com viagens, com os amigos, enfim, com todas essas coisas que estão sempre à nossa vista no Natal. Que você tenha tudo isso, mas que você não perca aquilo que é essencial, aquilo que é o cerne da mensagem do Natal, que está aqui. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. Jesus veio para salvar a sua família dos seus pecados. Jesus veio para salvar os seus amigos dos seus pecados. Jesus veio para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Isso é Natal. E essa é a mensagem mais linda e mais preciosa que nós possamos receber, usufruir e compartilhar. Que assim, você, eu, que todos nós tenhamos um feliz e abençoado Natal. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.